Olá, hoje nós vamos tratar com vocês, em nosso canal, sobre o tema Fim do Mundo. Será que o mundo um dia vai acabar? O que pensar daquelas pessoas que acreditam que vai chegar um momento em que vamos ter um julgamento final e então Jesus desceria sobre nuvens para presidir esse julgamento, e aí nós teríamos então o começo de um novo mundo, de uma nova forma de expressar a vida a partir daí. Bom, tudo o que a doutrina espírita nos pede é um pouquinho de bom senso, um pouquinho de raciocínio, para que a gente possa entender um pouco as coisas. Sobre esse assunto, em O Livro dos Espíritos, a pergunta número 84, no item Mundo Normal Primitivo, Kardec elaborou para os espíritos a pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Nós vamos ter aqui essa dualidade, né? Mundo espiritual, mundo físico. E Kardec, então, pergunta à espiritualidade a respeito deste mundo espiritual. Se ele seria um outro mundo, uma outra forma, vamos dizer assim, de existir. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, além desta forma física da vida, temos a forma espiritual da vida. Kardec continua na pergunta número 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Quer dizer, qual dos dois realmente tem mais importância? Se o mundo físico ou o mundo espiritual? Resposta: o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Então o mundo espírita, o mundo espiritual, ele continua eternamente, vamos dizer dessa forma, a sua existência. O mundo físico passa por transformações, ou seja, tudo que a gente vê ou está morto ou vai morrer um dia. O mundo físico, então, é um mundo de mudanças, é um mundo de ilusão, porque não permanece, porque modifica. Então, voltando, um dia será que a Terra, o planeta Terra, vai acabar? A própria ciência nos fala a respeito disso, nos informando que um dia, talvez alguns bilhões de anos à frente, o Sol ele vai inchar devido à queima do próprio combustível estar chegando ao fim, e provavelmente antes de ele encolher para se transformar em uma estrela morta, ele vai inchar e engolir todos os planetas, até, me parece, até Marte, e depois ele voltará ao seu tamanho original, encolherá, e então passará a ser uma chamada estrela supernova, me parece algo parecido assim. E possivelmente teremos o futuro negro, né, que o Sol vai se apagar. Mas isso vai demorar tanto tempo que as gerações humanas talvez não estejam mais na Terra quando isso estiver acontecendo. O projeto Terra poderá ter sido concluído e as almas que aqui estão poderão ter alcançado a sua evolução. Mas a gente pode destruir a vida no planeta Terra devido às nossas atitudes? Sim, é bem possível, porque nós criamos bombas, criamos mecanismos que podem vir a destruir, sim, a raça humana e a vida no planeta. Mas não é este o projeto divino. Não é esta a ideia colocada para nós, filhos de Deus, aqui neste mundo.
Então, a pergunta número 86 diz o seguinte: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, o mundo em que nós vivemos, por enquanto, o mundo físico, ele poderia até não existir, dependendo do plano, ou de mudanças de plano, da espiritualidade em relação à vida. Porque a vida interessante e a vida que realmente sobrevive é a vida espiritual. E os espíritos ocupam uma região, alguma região determinada, circunscrita no espaço? A pergunta 87. Eles estão por toda parte, os espíritos. Eles povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, dizem os espíritos, observando e agindo sobre vós sem o perceberem. Sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas ou menos adiantadas. Bom, só para concluir aqui esta parte sobre o Livro dos Espíritos, o capítulo é longo e vai falar de outras informações. É só procurarem lá atrás, né, lá no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 1, livro 2, dos Espíritos, que é onde nós vamos encontrar essas informações. Bom, também temos informações a respeito desse assunto em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar sobre os mundos regeneradores. E sobre isso nós vamos colocar na íntegra a mensagem trazida no Evangelho segundo o Espiritismo para vocês agora. Mundos Regeneradores, Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também, entre elas, mundos mais felizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio? Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem? Mas aí existem as que sucumbem. Então, Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida mesmo, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais orgulho que emudece o coração, a inveja que tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis.
Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem do seu seio. Mas, nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóboda azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abrisse o seu seio após a expiação na terra. Então, gente, mundos regenerados, um dia o nosso planeta também será um. Mas por enquanto nós temos que trabalhar para isso. O jardim se constrói fazendo os canteiros, plantando as flores, regando, construindo os recantos bonitos, plantando as árvores. Não se pode querer, num passe de mágica, se construa um jardim. Então esse jardim do Éden, que muita gente sonha em voltar para ele, porque acreditam que um dia nós saímos de um jardim do Éden, na figura da imagem trazida pela história de Adão e Eva, esse jardim tem que ser plantado por nós. E finalmente, para concluir então o nosso trabalho, nós trazemos aqui o que diz Emmanuel para Chico Xavier na obra A Caminho da Luz, que nós vamos colocar para vocês aqui a leitura. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia.
Então, nesse sentido, nós podemos trabalhar dentro da razão e do bom senso essa ideia de que o planeta Terra é uma escola abençoada e nós somos seus filhos, né, filhos da Terra, e estamos aqui nos transformando em almas, em espíritos que vão deixar de habitar essa terra material e física para habitar uma terra ou um mundo espiritual, dentro de uma dimensão onde se valorizará a vida de uma forma mais profunda, vamos dizer assim, e mais autêntica, porque o mundo espiritual ele não se dissolve como o mundo físico, é um mundo preexistente a tudo. Então, nesse sentido, o mundo realmente não acaba. O que acontece são transformações. E nós fazemos parte dessa transformação. Nós faremos parte destes momentos de mudanças, porque nós também, a partir do momento que fomos criados por Deus, passamos a ser seres eternos e vamos viver as experiências necessárias para nos transformarmos em espírito de luz. Falou, gente? Esse é o nosso recado de hoje. Que Jesus abençoe, ilumine o coração de todos. Muito obrigado.